Bom, e aí galera, bem-vindo pro próximo vídeo. Nesse vídeo aqui eu quero trazer dois temas assim bastante polêmicos, que é justamente o dinheiro, e o outro tema é justamente a geração que não está conseguindo sucesso, a geração que não está assim colhendo os seus frutos, mesmo que essa pessoa tenha passado por alguma faculdade, ou a pessoa até optou por vários e vários outros cursos, né? E essa pessoa ela não está tendo sucesso. Vamos falar duras realidades aqui e que provavelmente você pode se identificar com isso, ou talvez até então, se você ainda não entrou no mercado de trabalho ou você já está no mercado de trabalho, vai poder identificar o erro que eu e outras pessoas acabaram que de alguma forma indo pelo mesmo ciclo, seguindo como se fosse uma ideia totalmente verdadeira e uma ideia que funcionasse para todos e que agora não mais é tão forte, entendeu? Uma ideia tão aceitável assim de sucesso ou de qualquer outra coisa que tange a você dar certo na vida. Mas vamos lá, e esse assunto vai ser bastante sério. Espero que você consiga tirar algumas informações aqui úteis para você. Antes você precisa entender que sucesso é relativo, tá? Sucesso, o que pode ser sucesso para mim, não pode ser sucesso para você e por aí vai. Mas quando a gente fala sobre dinheiro, a primeira coisa que você precisa entender sobre dinheiro, e uma coisa que até então eu mesmo não sabia, é que antes do dinheiro ser qualquer coisa, antes de eu entrar no assunto em si, vale a pena eu falar aqui sobre dinheiro. Antes do dinheiro ser qualquer coisa, o dinheiro, ele é ideia. E eu vou explicar aqui pra você, tentar resumir aqui pra você do porquê o dinheiro é uma ideia. O dinheiro é uma ideia, cara, porque, um exemplo, você não pode chegar, um exemplo, você fez um monte de curso, você fez, sei lá, você tem faculdade, você tem uma porrada de coisa. E você tenta lançar o seu trabalho ali, você tenta se jogar, se lançar no mercado de trabalho. Mas até então ninguém compra, ninguém, tipo, te contrata. As pessoas não te contratam exatamente nesse mercado de trabalho porque, basicamente, elas não estão necessitando da ideia ali de que a sua profissão ela é necessária, ela é precisa. E um exemplo, e se ela é precisa, e se ela é necessária, e se ela é importante, não fazendo menos da sua profissão, tá? Mas se ela é importante, ainda assim tem várias e várias outras pessoas cobrindo de alguma forma esse cargo que você poderia estar exercendo ali naquele caso. Então, logo, né, isso gera um sentimento de, pô, peraí, não está em escassez, entendeu? Na verdade, o que está em escassez é você tentar ser contratado pelaquela empresa, mas as empresas já contrataram várias pessoas que fazem a mesma coisa que você faz, então você, basicamente, não é uma novidade. E quando eu falo em relação à ideia, eu quero falar que as pessoas, na verdade, elas compram ideia. E que o dinheiro em si, ele é uma ideia. Por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês, cara, aqui, muito, muito fácil até de você compreender. Imagine aqui uma seguinte situação. Você entra para uma escola, né? Você entra para uma escola cara ou até para a faculdade que você entrou, com a ideia de se formar e ganhar mais dinheiro. Beleza. Você deu seu dinheiro porque você escutou, ouviu dos seus pais ou de qualquer outra pessoa que aquilo ali te daria um futuro. Você comprou aquela ideia, você aceitou aquela ideia e você trabalhou, fez uma grana e pagou, né, pelas crenças que você tinha em relação àquela ideia que lançaram para você. Logo, você movimentou, entendeu? Você movimentou grana, você deu grana para um cara ou para uma instituição que te prometeu algo, que te vendeu uma ideia. Então, é interessante você saber que o dinheiro é uma ideia. Outro exemplo aqui, que pode reforçar isso, é que quando a gente fala, pô, você precisa vender uma ideia, você precisa criar algo. A necessidade que as pessoas têm de algo, de qualquer coisa, por exemplo, a cadeira, por exemplo. Antes da cadeira ser vendida, antes de alguém chegar e falar, pô, vou vender uma cadeira, foi vendido a ideia de que as pessoas necessitavam de um lugar mais confortável. Antes do sofá ser vendido, foi vendido a ideia de que as pessoas necessitavam de lugares mais, sabe, confortável para elas. Então, tipo, veio o sofá com uma ideia boa, né, algo que daria dinheiro, veio a cadeira, veio o carro, veio isso, veio aquilo. Ou seja, tudo isso foi gerando, né, essas ideias todas foi algo que foi comprado a partir dessa ideia. O dinheiro por si só ele é uma ideia
No sentido de, pô, peraí, se eu tenho dinheiro e se antigamente, se há bastante tempo, até antes de você nascer, bem antes, se as terras elas tinham um valor maior que qualquer dinheiro, por exemplo, ou o ouro hoje em dia ele é tão forte quanto, mas é um exemplo aqui. A ideia que foi passada para a geração atual é que o dinheiro ele tem valor, só que na verdade o valor em si está na ideia, entendeu? Então, tipo, o dinheiro na verdade é uma ferramenta de troca que você vai oferecer sobre algo que você vai utilizar, porque antes foi vendido para você a ideia de que aquilo é útil para você. Às vezes você compra algo que nem é útil para você, mas você compra porque te venderam uma ideia sobre uma ideia, entendeu? Ou seja, a ideia que você tem do dinheiro, a ideia que outras pessoas têm do dinheiro faz com que ele tenha tanto poder. Primeiro porque não só o valor tempo, né, agregado ali, como também a percepção das pessoas em relação ao dinheiro, ou seja, a atenção, a energia que as pessoas dão para o dinheiro dá de fato valor para ele, mas o dinheiro em si é uma ideia. Mas vamos continuar aqui para não entrar muito no assunto e não se perder do que eu quero dizer com isso. Você comprou uma ideia, cara. Você basicamente, você da geração pós-boomer, comprou uma ideia de que se você terminasse a faculdade, você se formasse, você ia ter um bom emprego, uma boa casa e por aí vai, né? Vai de acordo com seus sonhos, seus objetivos. Mas isso não aconteceu, tá? Isso não aconteceu e várias pessoas estão ganhando sobre isso. Várias pessoas estão lucrando com essa ideia que você comprou. E, ao meu ver, esse sentimento é bastante frustrante para muita pessoa porque você seguiu essa ideia, você comprou ela, você realmente demandou energia, né? Você no seu trampo aí, você trabalhou pra caramba, agora você teve dinheiro, fez aquele curso por 5, 6 anos e você não tá colhendo os frutos disso. Você comprou essa ideia, lançaram para você e você comprou. E o que acontece com o pessoal que sacou como funciona o sistema, como funciona exatamente esse sistema? Essas pessoas elas enxergaram de uma forma assim muito mais realista e, como eu vou falar aqui, de uma forma não tão emocionada e não compraram ideias que foram vendidas para nós, muitas vezes para nós, né? Nós que é da geração pós-boomer, compramos essas ideias e que elas não convergiram de alguma forma com com as crenças reais, ou na verdade com a forma que o mundo realmente é. Ou seja, nós compramos ideias que se tornaram crenças nossas e essas crenças nos limitaram em apenas uma visão. Tá? Então você começa a ver um exemplo, o cara que era bagunceiro na sua escola, que não fazia nada, hoje às vezes está melhor que você, que pô, é disciplinado, estuda pra caramba, e você não conseguiu fazer uma grana bacana quanto ele, não conseguiu ficar rico ou qualquer coisa do tipo. E a minha crítica aqui em si não é a sua profissão, a minha crítica aqui não é aquilo que você escolheu, aquilo que você ama fazer, ou desenhar o que é sucesso ou não. Na verdade, a minha crítica aqui é justamente a gente ter comprado de uma geração anterior em um perfil e em um sistema que desenhou uma ideia onde aquilo ali se aplicava e realmente em prática, não só em teoria, mas em conhecimento empírico, aquilo realmente trazia resultado para as pessoas. Mas a gente comprou basicamente uma ideia totalmente falsa de sucesso. A gente comprou uma ideia falsa de coisas que não convém a nós, de coisas que não nos daria lucro, não nos daria paz, não nos daria riqueza e tampouco liberdade. Foram nós, né, enganados por esse tipo de sistema. E quando eu falo de sucesso, o sucesso também, por mais que as pessoas elas tentam fugir desse fato, o sucesso também é uma ideia. O sucesso na verdade é aquilo que você pensa, né, do o que significa sucesso. Então, tipo, você pode comprar algo acreditando que aquilo é um sucesso e chegar no final você comprovar que aquilo de fato não é sucesso. E beleza, né? Você comprova talvez quando você conquista X coisa. Mas no fim todo mundo seguiu o mesmo padrão, a mesma coisa, escutou as mesmas coisas e basicamente estão vendo em prática que aquilo não foi uma boa ideia. Então, quem é o culpado disso, cara? Quem é o culpado disso? Quem foi que nos guiou até aqui? O que querem com isso? O que acontece é que um sistema, quando ele é criado, um sistema, principalmente quando a gente fala sistema social, ele basicamente tenta excluir ali qualquer vestígio de erro. Tipo, mesmo que eles aceitem que vai existir alguns erros ali na sociedade,
eles meio que vão forçando uma ideia, uma percepção de que todo mundo vai ter um certo avanço segundo aquelas percepções ou aquelas teorias que eles lançaram na sociedade. E foi assim, eles lançaram essa ideia de que, pô, se a geração anterior deu boa, tipo, os caras compravam 3 casas, terreno, isso e aquilo, essa geração vai ser a mesma coisa. Só que o ponto crucial foi a internet. A internet ela veio e avançou tantas coisas, eu falo avançou a percepção e quebrou completamente algumas ideias tão rápido que eles não conseguiram criar um suporte para isso. Ou seja, as pessoas que estavam fazendo faculdade, que estavam se planejando para comprar uma casa, por exemplo, ou qualquer coisa do tipo, elas não mais tiveram assim qualquer vestígio de segurança. Eu acho que eu posso falar assim, com o apoio da realidade para elas conseguirem desempenhar um bom trabalho e ter realmente resultados por parte desse bom trabalho, não importa qual ele for. Ou seja, as pessoas que saíram da faculdade ou da escola ou de vários e vários cursos, elas ao menos um emprego iriam ter, tá ligado? E isso elas não têm. Isso é curioso. E não só porque por questões política, né, política de cada país e tal, mas também por essas questões que eu estou dizendo agora. Eles não estavam preparados para a internet simplesmente avançar as coisas do tipo, pô, coisa que ia acontecer daqui a 10 anos, 5 anos, está acontecendo em meses. Então, tipo, eles não esperavam isso. E essas pessoas, elas precisam de um norte. Eles não vão chegar em vocês e vão falar para vocês, ó, esse caminho que você está trilhando é um caminho ilusório, você não vai ter prêmios com isso, você não vai ter benefícios com isso. E eles não vão falar isso para vocês. Eles não querem que vocês saibam disso. Imagine se a sociedade escutasse aqui um exemplo e que um exemplo, vai haver um colapso social muito grande daqui a poucos anos. Cara, e tipo, muitas pessoas vão morrer de fome, por exemplo. Cara, a maioria das pessoas, se soubessem disso, se fossem, sabe, se falasse isso na televisão, por exemplo, cara, as pessoas iam surtar. Porque seria uma realidade que as pessoas não iam querer aceitar, porém é uma realidade. Então imagine se eles falassem para as pessoas lá atrás, ou perto, próximo da transição dos anos 90, por exemplo, que parte da geração, né, 2000 e por aí vai, elas, por mais que elas vão fazer faculdade, alguns cursos, elas ainda assim não vão ser bem-sucedidas, elas vão ter um emprego comum, talvez ali, e muitas vezes nem na área dela que ela tanto ama, ela vai exercer algum cargo, alguma coisa do tipo. Então, tipo, imagine a mente dessa pessoa, cara. Essa pessoa simplesmente ia surtar. Imagine se essa pessoa soubesse, ou até alguns que estão despertando agora, soubessem que, pô, eu fiz, sei lá, 6 anos de curso e o fulano que não fez, sabe, nada praticamente, ele tá conseguindo, de alguma forma, ter melhores resultados do que eu que fiz anos e anos de curso. É a mesma coisa. Então, tipo, o cara já nem ia querer entrar naquela faculdade ou naquele negócio lá, né? Entendeu? Então, tipo, o que martela mais forte aí é justamente a questão da ideia. A ideia que a nossa geração comprou é que ela seria bem sucedida, é que seria uma geração que, pô, os meus pais que não trabalharam, sabe, meus pais que não estudaram, que não tinham internet, compraram uma casa, compraram uns terrenos, então provavelmente por eu trabalhar, estudar e fazer todas essas coisas, provavelmente eu vou comprar um terreno, eu vou ter uma casa maior que a deles, eu vou ter vários carros, eu vou ter isso, eu vou ter aquilo, porque eu tô muito mais avançado do que eles. Mas essas ideias que vocês compraram foram totalmente ilusórias. Isso não aconteceu, isso não vai acontecer e provavelmente parte da geração, que é conhecida como a geração neném, ela persiste em morar nas casas dos pais porque o poder de compra também está muito fraco por N questões. E outra coisa que implica aí é justamente esse equilíbrio, entendeu? Entre uma geração X e outra geração. E lógico, a ideia que eles lançaram para você foi uma ideia que se sustentava em um idealismo totalmente, sabe, voltado a uma realidade que já não é essa realidade atual e que não sustenta essa realidade atual e que tão pouco é digno ou, sei lá, é louvável para eles afirmar isso e passar para vocês essa percepção, porque isso ia gerar talvez até um caos social. Se as pessoas soubessem, ou se elas tivessem ao menos 1% de noção do que vai vir a seguir, tá? Mas é isso que eu queria falar para vocês, que vocês, basicamente nós, né, compramos idealismos
ideias totalmente fake, que não condiz com a realidade. E assim como o dinheiro, ele é uma ideia, né, que se fortalece porque, claro, foi assim e foi para isso que foi criado o dinheiro, para nós ter uma crença em relação a ele de que ele é tão poderoso quanto a sua energia, a energia que você demanda em relação ao que ele é em si. E assim como a maioria das pessoas acreditam que o dinheiro por si só é o poder, e não elas, e não toda a geração trabalhando e todo mundo, sabe, gerando alguma coisa, foi a mesma coisa que venderam para nós, entendeu? De que as ideias, elas não importam desde que a gente finja que isso aqui está batendo com realidade, mas tá todo mundo batendo a cabeça e ninguém tá entendendo o que tá acontecendo. E essa geração aqui tende a sofrer nesse sentido porque elas estão se deparando com algo chamado realidade. É isso que eu queria falar nesse vídeo e até o próximo vídeo aí. Quem quiser ajudar o canal aí, só curtir, compartilhar e a gente vai trazendo mais assuntos do tipo. Tamo junto e é nóis.